Episódio 96, Dragon Quest Dino Daibu Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você encontra nos capítulos 333 até o início do 336 do mangá. O episódio começa com Vern afirmando que apesar de ser frio ele sente grande satisfação. E é nesse momento que surge uma voz que concorda com Vern. Vemos um portal se abrir e o Vern reconhece a voz que ele acabou de ouvir. E é nada mais nada menos que Velzar, o rei dos dragões do abismo. De forma irônica, o Vern agradece o Velzar por ele estar cumprimentando ele e dando os parabéns. O Vern fica feliz também porque o boato de que Velzar não consegue sair do mundo dos demônios é verdadeiro. Velzar não gosta do que o Vern disse a ele e passa a se lembrar de sua batalha contra o Cavaleiro do Dragão, Baran. O Velzar se ressente com a luta que ele teve com Baran e acabou perdendo. Ele afirma ter uma alma imortal e que poderia reviver com o tempo. Porém, os espíritos de Celesta pegaram a alma dele derrotada. E a alma dele foi selada em uma estátua. E o dragão conta que apesar de não terem habilidades ofensivas, elas detêm um poder misterioso. O dragão segue demonstrando a sua insatisfação por ter sido aprisionado pelos espíritos e também derrotado pelo Cavaleiro do Dragão. Vemos a imagem do Baran jovem sem bigode e ele lembra bastante o Dai. Velzar está frustrado com toda a situação. Vern diz que o dragão foi apressado. E graças a isso, o Vern começou a agir em silêncio. Velzar diz que ele também queria a superfície, soube que o Vern queria destruí-la, e ele resolveu se antecipar para que o Vern não ficasse pronto para atacá-lo. O Rei do Mal dá a notícia de que Kil'Vern foi morto pelos heróis da superfície, e o plano do Velzar era que o Kil'Vern, seu enviado, matasse o Rei do Mal se fosse necessário. Vern se vangloria por ter vencido a aposta. Com raiva, o Pop pergunta sobre a tal aposta, e o Vern conta que no mundo dos demônios ele e o dragão eram inimigos, mas que eles compartilham o mesmo ódio. Eles odeiam os deuses, porque, segundo o Vern, os deuses jogaram eles de lado e deram paz apenas para os humanos da superfície. E na visão dele, isso é uma injustiça imperdoável. E a única escolha era que um dos dois conseguisse se tornar também um deus. E a aposta entre os dois era que eles seguissem seus próprios planos e aquele que perdesse teria que servir ao outro. E o fato do Velzar ter mandado o Kill para matar o Vern é a prova de que eles não confiam um no outro. Mesmo após o Velzar ter sido selado, o Kill continuou com seu trabalho. O adversário de Vern admite sua derrota, reconhecendo a superioridade do Rei do Mal. Orgulhoso, Vern agradece e chega a oferecer ajuda para invadir Celesta e quebrar o selo que prende o dragão. Velzar começa a fechar o portal e não diz mais nada. Sarcástico, Vern pergunta se feriu o orgulho de Velzar e dá risada de seu rival. Em pensamentos, o Pop comenta que aquela conversa está além de gente mortal como eles. Velzar, que ainda não fechou o portal, conclui que quem está no chão é o Dai, filho de Baran, que o derrotou. E comenta que o Dai parece um cadáver, seus olhos não têm mais vida. E mesmo considerando que ele foi derrotado pelo Rei do Mal, Dai parece patético. Como um mau perdedor, ele diz que o Dai não é nem metade do homem que Baran era. Vern ri e diz que o Velzar é um mau perdedor, e defende que o Dai é superior ao Baran em todas as formas. E só lhe falta a sede de sangue. Vern diz que a sede de sangue de Baran não tinha limites, era algo que ninguém conseguia alcançar. Temos esse belo take do Vern comemorando todas as suas vitórias, e agora todos se curvam perante ele. Vern declara sua vitória absoluta. Em pensamentos, o Pop diz que é o fim. De repente, o Pop ouve a voz de uma garota dizendo para não desistir. Pop reconhece que é a voz da Merle. No mangá a gente tem uma pequena diferença, aqui fica tudo escuro e a gente ouve a voz da Merle, e no mangá a gente tem ali como se a voz dela acompanhasse a luz, a nova esperança. A Merle segue incentivando o Pop, dizendo que ele não pode perder a esperança. Pop, constatando que a Merle está viva, pergunta se os outros também estão. O Vern ouve e vemos o sorriso dele se desfazer. Merle conta que eles conseguiram escapar antes da explosão. Temos um flashback da Rainha Flora, relembrando que a Merle acordou de repente e avisou eles do perigo. E como Dragon Quest não dá ponto sem nó, para quem lembra aí do episódio anterior, a Merle tinha mexido a mão, dando uma pista para o que veio acontecer. Pop pergunta a Merle como ela sabia que o pilar estava caindo e como ele consegue ouvi-la. E ela responde que soube de alguma forma enquanto estava desmaiada. Ela passou a saber tudo que o Pop sabia, e quando o medo dele entrou em seu ápice, ela acabou acordando. Enquanto o Dai segurava o Vern com o Raiden, todos conseguiram escapar em segurança. A Merle acredita que ela conseguiu essa habilidade de se comunicar com o Pop porque ela nunca parou de pensar nele. A Flora acredita que ao mesmo tempo que o Pop mudou no momento que ele salva a Merle acabou despertando seu potencial latente. Vern utiliza o seu terceiro olho e constata que Flora e os demais conseguiram sobreviver, mas que isso só atrasou a morte deles alguns instantes. E o Pop diz a Merle que se ela viu tudo o que ele viu, ela sabe que acabou mesmo. O mundo está prestes a sumir para sempre.
Pop se desculpa, dizendo que eles não foram fortes o bastante. Ele se lamenta, dizendo que não tem nada que eles possam fazer. Merle interfere e diz que há um jeito. Ela informa que Lomberuk e o Nova foram para o pilar, e por isso o Pop não pode desistir. Em voz alta, o Pop pergunta se Lomberuk está indo para o pilar. Vern, que não é bobo nem nada, já usa o seu terceiro olho para visualizar o local do pilar. Ele avista o Lomberuk e o Nova, que está usando um feitiço. Usando o Riador, o Nova conseguiu congelar completamente o núcleo sombrio. Aparentemente, o Lomberuk descobriu o segredo dos pilares. Mesmo o núcleo absorvendo o poder mágico, ele basicamente é uma bomba mecânica. Se não for ativado, ele não explode. Embora outros feitiços possam ligá-lo, o Riador é capaz de congelar a superfície da bomba. Vern dá risada, o Lomberuk ouve e identifica quem é. Vern segue tentando persuadir o Lomberuk, dizendo que é tolice essa resistência fútil que ele está apresentando, e afirma que Lomberuk suja o título de artesão do mundo demoníaco. Tranquilo, Lomberuk pergunta como o Rei do Mal sabe que essa resistência é fútil. Vern explica que os pilares já se ativaram, e com a explosão de apenas um deles, o calor extremo varrerá todo o mundo superior. Isso detonará os outros núcleos restantes. A não ser que eles consigam congelar todos os 6 núcleos, será impossível impedir a detonação. O Vern pede que Lomberuk não se envolva na luta tola dos humanos, e que se o Lomberuk quiser, o Vern pode invocá-lo para o palácio, onde eles ficarão salvos das explosões. Lomberuk se recusa. Dos vários séculos que o Lomberuk viveu, ele reconhece que o tempo que ele passou ao lado do Rei do Mal foram os mais fartos, mas também os mais entediantes. Ele sentia como se estivesse se desperdiçando, e por isso ele não quer mais viver desse jeito de novo. E comparado com as poucas semanas desde que ele conheceu Dai e seus amigos, apesar do curto tempo que ele passou com eles, para Lomberuk foi um período cheio de satisfação. Esses momentos foram tão iluminados quanto todo o resto da vida dele. No mangá o sentido é parecido, ele fala que foi tão valioso quanto todo o tempo da vida dele até agora. Segue dizendo que se tivesse a escolha de cometer o mesmo erro de novo, ele escolheria compartilhar o mesmo destino desses humanos, aos quais ele se afeiçoou um bocado. Lomberuk demonstra uma certa felicidade e ele está olhando também para o Nova. Mas aqui em relação ao mangá temos uma diferença significativa. No mangá, o Lomberuk afirma que ele vai ficar do lado desses humanos, que ele se importa mais do que a companhia demoníaca que o Vern está oferecendo a ele, e que ele pretende ter o mesmo destino deles. Além de que o Lomberuk não se vira completamente para o Nova. Nova fica feliz e orgulhoso de seu mestre. Vern comenta que Lomberuk foi insolente ao dizer que servir o Vern foi um erro, e promete colocar um fim a essa tolice nesse exato momento. No mangá, Vern diz que vai fazer o Lomberuk se arrepender de ter dito isso. Pop abre a mão apoiada no chão e o Vern percebe que o Pop pretende agir. Pop se levanta com dificuldades. Vern pergunta o que o Pop está fazendo e Pop pergunta se o Dai ouviu, que eles não têm tempo para ficar ali chorando. Pop, mostrando que é o verdadeiro herói desse anime, afirma que se as chances não são zero, então ele precisa ir ajudar. Afinal, ele consegue usar o Urura e também o Riador. Pop usa o Urura e é nesse momento que o heroísmo do Pop vai por água abaixo. Ele esbarra numa barreira invisível e acaba se esborrachando no chão. Vern chama o Pop de idiota e diz que quando lançou o pilar de Vern, o círculo mágico de luz foi vaporizado, e assim o Vern conseguiu restaurar a barreira que estava no palácio. Pop não conseguirá sair dali para ajudar os outros. Pop começa a sangrar enquanto o Vern diz que as chances ainda são zero. Temos essa cena extra que não tem no mangá, onde o Lomberuk comunica aos demais que o Riador funcionou para parar o núcleo sombrio. Nova pretende usar Urura para ir até o pilar de Ringaya. Fobster se encarrega do noroeste de Homos. O Zangief de Dragon Quest e mais um outro guerreiro pedem para que o mago deixe eles antes no castelo de Homos, para que eles possam tentar recrutar outras pessoas que consigam usar a Urura. Flora comenta sobre os lugares que eles precisam mandar pessoas. A Flora pergunta se a Merle consegue se comunicar com as pessoas para pedir ajuda, mas isso está além das capacidades dela. A rainha compreende e diz que conseguir se comunicar com Pop já foi algo milagroso. E uma curiosidade é que no anime o Badak é que se lamenta por não conseguir usar a Urura e ir para Papúnica. No mangá, aqui traduzido em português, que não é tão confiável a tradução, é a Amy que se lamenta por não conseguir usar a Urura para ir para Papúnica. Já na versão em inglês do mangá, ela fala para esperar e diz que ela consegue usar a Urura e que vai cuidar de Papúnica de alguma forma. Voltando ao anime, a Merle fica sem saber o que fazer, e o Vern não está se sentindo ameaçado com o que eles estão tentando fazer. Nós vemos que o Vern ele está observando a Merle aqui no anime. Já no mangá, a imagem que ele está vendo enquanto fala é a imagem do pessoal usando Urura. O Vern afirma que faltam poucos minutos. No mangá ele diz que faltam apenas 3 minutos. Quando o Vern fala que já é tarde demais, Pop pergunta se ele tem certeza. O Vern dá atenção ao Pop e chama ele pelo nome.
O Pop ri e diz que finalmente o poderoso Rei do Mal lembrou do seu nome. E do nada a legenda aparece como "toma essa então". No mangá fala um pouco diferente e o Pop se dirige ao Vern de uma forma sarcástica. E no fim ele diz que não tem sorte porque o Vern sabe o nome dele. O Vern pega o Pop pelo pescoço e arremessa ele no chão perguntando por que ele não desiste. Enquanto isso, vemos que os lutadores não estão conseguindo recrutar alguém para ir para Papúnica e também para Orzan. Temos uma cena do Nova caindo próximo a um pilar e dizendo que não adianta, e essa cena foi antecipada do capítulo 336 do mangá. Apesar do Nova dizer que não adianta, ele conseguiu congelar mais um núcleo sombrio. Porém, ele nunca foi até Orzan. Ele começa a ficar preocupado porque teria que voar até lá, ele percebe que está um pouco hesitante e depois ele se pergunta se não aprendeu nada depois de conhecer o Dai. Sabendo que ainda faltam 3 pilares, o Nova não se dá por vencido e segue em frente dizendo que ele vai rastejando se for preciso. Cena seguinte, o Vern continua tentando acabar com as esperanças de Dai e Pop, afirmando que não se pode derrotar o inderrotável. E quanto antes o Pop aceitar isso, será mais fácil. E orienta o Pop a desistir como o Dai fez. E é aqui que temos um momento mais, digamos, filosófico e reflexivo do anime. Pop pergunta quanto tempo o Vern acha que o Dai vai viver, considerando que ele é filho de um cavaleiro do dragão e de uma humana. Pop cogita que talvez o tempo de vida do Dai seja o mesmo deles ou talvez maior. Pop também pergunta o quanto o Rei do Mal pode viver. Ele vai fazendo perguntas supondo sobre o tempo de vida do Vern, cogitando inclusive que o Vern possa ser imortal, e supõe que Velzar e o Vern possam viver bastante tempo. E a vida dos humanos comparada à deles deve ser como estouros de fogos de artifício. Pop, após ouvir o Lomberuki, ele se lembrou de algo de sua infância. Pop relembra de quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade. Numa certa noite, o Pop pensou sobre a morte. Questões como o que acontece quando a gente morre e para onde a gente vai. E quanto mais ele pensava, mais ele ficava com medo. Até que no meio da noite ele começou a chorar. Os pais do Pop foram ver o que estava acontecendo e o Pop começou a indagar sobre por que as pessoas não vivem para sempre. Pop afirma que ficou tão confuso que ele não conseguia parar de chorar. Foi então que a mãe dele lhe deu um abraço apertado. Consolando o Pop, ela disse que todo mundo morre algum dia, e por isso que a gente consegue botar todo o nosso esforço em viver. No mangá as falas são um pouco diferentes, e a mãe do Pop diz a ele que é por isso que temos que dar tudo o que temos enquanto estamos vivos. Após ouvir a história do Pop, o Dai esboça alguma reação, como se estivesse impactado. Com muita dificuldade, Pop passa a se levantar enquanto diz que a vida deles comparadas à do Vern não duram mais do que um instante, mas é por isso que mesmo não mudando nada, eles continuam lutando e colocam todo o esforço em viver até o fim, não importando se eles ainda têm 50 anos ou 5 minutos de vida. Mesmo sendo por um instante, é um fulgor poderoso. Pop afirma que eles viverão até o fim com o maior dos brilhos. E é assim que os humanos vivem. Com muita determinação, Pop pede que o Vern olhe para ele e o xinga. Todos ficam bastante impressionados com o Pop, e na superfície a Merle comenta em pensamentos que é por isso que ela ama o Pop, e deseja que o Pop continue tentando até o fim. E finalmente o Dai começa a reagir. Em pensamentos, Dai reconhece que sempre que ele esteve para desabar, o Pop sempre dava o empurrão que faltava, e ajudava o Dai a se levantar. Enquanto o Pop chora vendo o Dai tentando se levantar, em seus pensamentos, Dai reconhece Pop como seu maior amigo. E Dai é muito grato por tê-lo conhecido. Pop se prepara para atacar e grita o nome do Dai. E juntos outra vez, os dois vão na direção do Vern para atacá-lo. E é dessa forma que se encerra o episódio. No mangá, o xingamento do Pop é mais pesado do que aqui no anime, e na versão em português é um pouco pior ainda do que eu estou mostrando aqui do mangá em inglês. Outra pequena diferença é que a Merle não diz que é por isso que ela ama o Pop. Ela diz que esse é o Pop que ela conhece e que ela ama. Sobre a crítica do episódio 96 de Dragon Quest, tivemos aí um episódio com uma boa qualidade, tanto em questão de traços, animação, porém um episódio que não exige tanto assim da animação, por não ter cenas de ação e também ser mais expositivo. Trocar algumas cenas de lugar, puxaram ali alguma coisa do capítulo 336 do mangá, para tornar o episódio um pouco mais dinâmico, e eu gostei disso que fizeram aqui. Como sempre, a gente tem algumas diferenças em diálogos, mas eu não sei, talvez às vezes é problema da própria tradução da Crunchyroll. Nesse episódio temos vários destaques, o Velzar é um deles. Ficamos sabendo da rivalidade do Vern com esse dragão. Eu gostei de ver um pouco mais também do Baran ali lutando com o Velzar e vencendo ele. E pelo que sempre aparece, o Baran não precisou nem usar a forma de Ryumadin. Fiquei curioso para saber um pouco mais sobre as tais Celesta ali que eles mencionam e que a serviço dos deuses conseguiram selar o dragão. Também sabemos um pouco mais ali da relação do Kill Vern com o seu mestre, o Velzar. E é estranho que ele tenha aparecido somente para parabenizar o Vern. Será que ele está tramando alguma coisa?
E até essa parte o Verne estava ali com a sua vitória absoluta, inclusive tirando onda com a cara do Velzar. Aliás, o dragão agiu antes mesmo do Verne estar pronto, e certamente já na época ele era mais poderoso do que o próprio Hadlar. Então temos que destacar aqui a importância do Baran na história, que graças a ele o Velzar não conseguiu conquistar a superfície antes do Verne. E esse episódio, assim como a gente viu no decorrer da série em vários momentos que personagens que não são tão protagonistas têm os seus momentos, temos aí destaque para personagens como Nova e o próprio Phobstar. O Nova com uma grande responsabilidade de conseguido já congelar 2 núcleos sombrios. Grande destaque também para o Lomberuk, que é um personagem que eu gosto bastante. Muitos acreditando que o grupo da Flora realmente tinha morrido, pensaram aí que talvez o Matorife fosse quem ia descobrir o segredo dos pilares. E acabou sendo o Lomberuk, que já fez tanto pelos humanos, mesmo sendo demoníade. E mais uma vez ele rejeitou o Verne e preferiu ter o mesmo destino dos humanos, ainda que a Terra toda seja destruída. Tivemos alguns acréscimos de cenas que ficaram legais para o anime, embora não tenham tanta diferença assim para o mangá. Pop, como sempre, sensacional, até não comentei no episódio anterior, mas o ator de voz do Pop entrega aí um trabalho muito bom de interpretação. E aqui não foi diferente. Mais uma vez o herói do herói assume o protagonismo, e com a ajuda da Merle e os demais ele recupera a esperança e consegue passar isso para que o Dai também se recupere e volte a lutar. Eu gosto bastante de toda a participação do Pop nesse episódio, e infelizmente o que mais me desagradou foi o Dai. E nesse episódio me fez pensar o mesmo que o próprio Velzar pensa aqui sobre o Dai, quando ele diz que o Dai não é metade do que o Baran foi. Infelizmente é essa a impressão que o Dai me dá quando ele fica ali caído no chão, atônito, como se fosse um cadáver, como o próprio Velzar fala. Do meu ponto de vista, fez sentido o Dai ficar daquele jeito ali no episódio anterior, mas a partir do momento em que ele sabe que as pessoas sobreviveram, quando o Pop se levanta e diz que eles têm uma chance e por isso eles não têm tempo para chorar, eu penso que dali o Dai já deveria ter voltado. Ficaria muito menos decepcionado com o Dai se tanto ele como o Pop esbarrassem na barreira, e até compreenderia que talvez o Dai voltasse a ficar nesse desânimo depois de tentar e quebrar a cara. Para então depois o Pop ali assumir um certo protagonismo e motivar o Dai a voltar. Do jeito que fizeram, valoriza bastante o Pop, mas o Dai fica muito apagado e não é isso que a gente espera do herói do anime. E esse foi um episódio um tanto profundo e reflexivo, principalmente na parte final, quando o Pop fica ali relembrando de quando ele ficou com medo e confuso porque não sabia o que aconteceria depois da morte e essas questões do porquê que as pessoas não vivem para sempre e o porquê da vida dos humanos ser tão efêmera. Não poderia deixar de comentar também sobre a voz do Velzar. O ator de voz do Velzar já é um grande conhecido nosso, aí ele faz a voz japonês do Frieza. É o Ryusei Nakao. Esse foi um episódio então de retomada da esperança, também com uma certa profundidade ali, a questão filosófica sobre a morte e tudo mais. Eu gostei do episódio no geral e eu quero saber de você o que você achou do episódio 96 de Dragon Quest Dai-no-Dai Buken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.